Então, vamos embora. Vamos começar, então, aí. Pessoal, pensamento da semana, vou começar com ele, beleza? Pensamento da semana, sucesso. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Ok? Costumo falar que nada na nossa vida acontece por acaso, tudo é consequência de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Tudo bem? Então, pessoal, vamos correr atrás do nosso sonho, vamos correr atrás do nosso grande objetivo. Não se esqueça que o objetivo de vocês também é o nosso objetivo, que seria essa aprovação, tá? Mas, ó, é degrau a degrau, é dia a dia. E o mais legal é, mesmo que você faça pouco, mas você não pode parar, tá bom? A ideia é nunca pare, nunca pare. Nem que seja só um pouquinho. Hoje vai ser só meia hora, hoje vai ser só uma horinha. Mas nunca pare, beleza? Essa é a dica aí. Então, repetindo, sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Bora! Vamos começar a nossa aula então aí. Progressão geométrica. Não se esqueçam que vocês estão assistindo a aula, significa dizer que é legal vocês fazerem a cópia das coisas. Eu sei que depois vai estar tudo lá, mas, gente, quando você copia, quanto mais sentidos você colocar no seu processo de aprendizagem, maior é a absorção das coisas, tá bom? Eu aconselho, copie. Então, vamos embora. Primeiramente, qual é o conceito, né? Então, PG é uma sequência numérica em que o termo da frente é igual ao termo de trás, multiplicado por uma constante. E essa constante é chamada de razão. Bom, qual é a grande diferença entre a PG e a PA? Pessoal, a grande diferença está exatamente aqui, ó, nessa palavra. A PA, o termo da frente é igual ao termo de trás, somado com uma constante. Na PG, o termo da frente é igual ao termo de trás, multiplicado por uma constante. Tudo bem? Como é que eu vou fazer para determinar a definição usando uma linguagem matemática? Como é que eu vou escrever qualquer termo de uma sequência numérica? Bom, qualquer termo de uma sequência numérica a gente pode escrever como sendo a n. E se eu considerar a n como o termo da frente, quem vai ser o termo de trás? Bom, o termo de trás vai ser escrito como a n menos 1. E aí o que você vai ter como sequência numérica? O termo da frente, a n, ele vai ser igual ao termo de trás, a n menos 1, multiplicado por uma constante. E aqui a constante eu vou chamar de Q. Também é chamada de razão, como na PA. Então, a n, o termo da frente, é igual a n menos 1, o termo de trás, multiplicado por uma razão. Pessoal, aqui eu queria fazer o seguinte com os senhores. Ó, para toda fórmulazinha que eu escrever da PG, eu vou escrever a fórmula análoga da PA. Tá bom? Então, eu queria combinar isso com vocês. A da PA sempre vai estar sempre vai estar nesse azulzinho claro, tá bom? E eu vou escrever na PA. Bora, qual é a fórmula análoga da PA? O termo da frente, a n, é igual ao termo de trás, a n menos 1, somado com uma razão. Essa é a formulazinha da PA. Eu queria fazer essa analogia sempre, tá bom? Toda a fórmula da PG, eu vou colocar a fórmula da PA análoga. Cuidado para não se confundir, tá? Bom, assim como na PA, a PG você também precisa de duas coisas para escrever essa PG. Você precisa do primeiro termo, que é da onde começa, e você precisa da razão, que é de quanto em quanto você vai multiplicar. Vamos montar uma PG cujo primeiro termo vale a 1, começa o número 1, e cuja razão vale a 2. Você sempre vai multiplicar por 2. Então, vamos lá. Eu quero colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos aqui apenas. Bora, fala para mim como é que vai ficar essa sequência. Começa qual número? Começa no 1. E aí, o que você tem que fazer? Daqui para cá, você tem que multiplicar pela razão. Você vai multiplicar por 2. 1 vezes 2 vai ficar igual a 2. E agora o 2, você multiplica por 2 de novo. 2 vezes 2 vai dar 4. Depois, o 4 multiplica por 2. 4 vezes 2 vai dar 8. O 8 multiplica por 2. 8 vezes 2 é igual a 16. E essa é a definição de PG. O termo da frente sempre vai ser igual ao termo de trás, multiplicado por essa razão. Nesse exemplo, multiplicado por 2. 16 vezes 2 vai dar 32. E eu não preciso parar aqui, tá bom? Eu posso continuar infinitamente. Matematicamente, como é que eu escrevo o primeiro termo? O primeiro termo eu escrevo como A1.
Matematicamente, quanto é que é o segundo termo? É A2. Então, você pode falar que o A2 é igual a 2. Ou seja, o segundo termo dessa sequência vale 2. Esse aqui é o A3. O A3 é igual a 4. E assim vai até esse cara, que é o A6, por exemplo. Mas você pode continuar infinitamente. E o que interessa aqui é, você sempre multiplica por quanto, pessoal? Você sempre multiplica pela razão, você está sempre multiplicando por 2. Se eu perguntar para vocês qual é o próximo termo, se eu perguntar para vocês quanto é que vale o A7, você tem duas formas de pensar. A primeira é a forma pedreira. Pedreirar significa dizer você encontra todos os termos um a um. Isso pode ser feito numa prova, sem problema nenhum, você só vai gastar um pouco mais de tempo. Mas se você não souber o caminho, faça o método pedreiro. Pelo menos você mata a questão. Tudo bem? Mas, vamos lá. O que seria o método pedreiro? Encontrei todos os termos e eu encontro o próximo. O próximo você multiplica por 2, dá 32. Ou então, o que eu posso pensar para encontrar o que a gente chama aí da formulazinha, galera, de termo geral, tá? Eu posso pensar assim, ó. O termo geral vai ser o seguinte. Como é que eu faria para chegar no A7? Pessoal, para chegar no A7, você pensa que você começou nesse termo, o A1, e a partir daqui você multiplicou por 2, 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 e de novo você tem que multiplicar por 2. A minha pergunta para os senhores é, quantas vezes você vai multiplicar por 2? Bom, eu posso pensar que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ok? Bom, multiplicar por 2, 6 vezes. Então, olha o que você pode falar aqui, presta atenção. Ó. Eu posso falar que o A7 é igual a quem? O A7 é igual ao A1, multiplicado por uma pancada de razões. Quantas razões? 6 razões. Então, você coloca isso no expoente. Atenção, atenção. O expoente, ele indica a quantidade de razões que estão sendo multiplicadas por ela mesma. Como é que eu penso na quantidade de razões? Pensa igualzinho na PA. A quantidade de razões é a quantidade de termos que eu tenho atrás dele. Para cada termo que eu tenho atrás dele, eu multipliquei uma razão. O A1 multipliquei pela razão, chegou na 2. O A2 multipliquei por uma razão, chegou na 3. O A3 multipliquei pela razão, chegou na 4. Multipliquei pela razão, chegou na 5. Multipliquei pela razão, chegou na 6. E o A6 multiplicou pela razão para chegar no A7. Parou. Então, você multiplicou uma razão para cada termo que está atrás dele. Como é que eu escrevo isso em termos de fórmula? Atenção. Qualquer termo de uma sequência numérica chama de AN. AN é qualquer termo de uma sequência numérica. Vai ser igual ao A1. E como é PG, o que você faz na PG? Na PG você multiplica pela razão. Das razões, quantidade de termos que eu tenho antes dele. Se você está no AN, antes dele existe N menos 1 termos. Destaque essa formulazinha é a formulazinha do termo geral de uma PG. Não se confundam, aqui embaixo, em outra cor, sempre vai ser nesse azulzinho mais claro. Eu quero a fórmula análoga para PA. Como é que seria a fórmula análoga para PA? Gente, qualquer termo é AN, é igual ao primeiro termo a 1. Enquanto a PG você multiplica pela razão, na PA você soma a razão, ok? Você vai somar uma certa quantidade de razões. Pergunto, quantas razões vão ser somadas? N menos 1 razões. Galera, fica atento, fica ligado. O que significa esse N menos 1? Esse N menos 1 indica a quantidade de razões que estão sendo somadas no A1, PA. O que significa esse N-1 agora aqui? Ó? Esse N-1 indica a quantidade de razões que estão sendo multiplicadas do A1. E aí é PG, tá? Esse N-1 é quantidade de razões somadas na PA e multiplicadas na PG. Fala para mim, então, quem vai ser o A17? Usa o termo geral. Vamos lá. O A17 é o 17º termo de uma PG. Você pode encontrar como sendo o A1, que é o primeiro termo, multiplicado, porque é uma PG, por uma certa quantidade de razões. Pergunto, quantas razões? Vale a manhãzinha da PA. É só você fazer isso menos isso, né? Então, 17 menos 1 significa dizer que você vai multiplicar por 16 razões
Q elevado a 16. Isso é a formulazinha que a gente chama do termo geral. O que eu quero destacar aqui com os senhores? Dá para perceber que eu posso sair do A7 e chegar no A17? É possível fazer isso. Você não precisa partir sempre do A1. Você pode partir do A7 para chegar em qualquer cara, sem problema algum, ok? Então, o que você tem que perceber? Você tem que perceber que você pode chegar no A17 não partindo do A1, mas sim partindo do A7. Então, pergunta aos senhores, o A17 vai ser igual ao A7 multiplicado por uma certa quantidade de razões. Bem, quantas razões você tem aqui? Aqui você já tem 6 razões multiplicando. Galera, quantas razões você tem aqui? Aqui você tem 16 razões sendo multiplicadas. A minha pergunta agora é, quantas razões faltam no A7 para eu chegar no A17? Basta você subtrair essa dessa quantidade. 16 menos 6 quer dizer que aqui faltam 10 razões. Então, se eu multiplicar por Q elevado a décima, se eu multiplicar o A7 por Q vezes Q vezes Q vezes Q 10 vezes, eu chego no A17. É isso que está falando essa formulazinha. E aí, vale a mesma regrinha para descobrir a quantidade de razões. Pessoal, pega essa posição, 17, subtraia dessa posição, que é 7, e aí você encontra exatamente isso aqui. 17 menos 7, você encontra o Q elevado a 10, a quantidade de razões que estão sendo multiplicadas. Com isso, de forma genérica, você pode escrever o termo geral assim, ó. AN é igual a AM multiplicado por uma certa quantidade de razões. Quantas razões? Isso menos isso. Ou seja, N menos M razões. Essa também é chamada de termo geral. E é uma forma mais ampla, tá bom? Vamos escrever a análoga da PA. Como é que seria a análoga da PA? Qualquer termo, AN, ele pode ser obtido a partir de qualquer outro termo da sequência, AN. Basta, para isso, somar uma certa quantidade de razões. Quantas razões? Isso menos isso. N menos N. Propriedadezinhas de uma PG. São análogas também às propriedades da PA. E a primeira propriedade explica o nome. Por que essa sequência numérica é chamada de progressão geométrica, né? Então, vamos falar que você tenha uma PG e você conheça 3 termos consecutivos dessa PG, que eu vou, nesse caso, vou chamar de A, B e C. Essa também é chamada de regra do dedo. O que diz a regra do dedo? O do meio, B, é igual à média geométrica dos extremos. A minha agora pergunta é, o que significa média geométrica? Pessoal, como é que você faz para encontrar uma média aritmética de 2 termos? Uma média aritmética, você soma os 2 termos e divida por 2. Isso é média aritmética. E média aritmética está associada a PA, progressão aritmética. Bom, e o que significa média geométrica? Média geométrica você encontra fazendo o seguinte, você multiplica os 2 termos e você tira a raiz quadrada. Tudo bem? Quando você multiplica os 2 termos e tira a raiz quadrada, isso é chamada média geométrica. E a média geométrica, ela está associada a PG. Olha aqui para mim rapidinho, por favor. Olha para mim aqui rapidinho. Então, é regra do dedo. Toda vez que você tiver 1, 2, 3 termos consecutivos, você sempre pode falar que o do meio, esse cara, é a média geométrica dos extremos. É isso que você tem que fazer. O do meio é a média geométrica dos extremos. Vamos colocar isso aqui? O do meio é o B, então o B é igual à média geométrica dos extremos. Como é que eu faço a média geométrica de A e C? Você multiplica os 2, A vezes C, e tira a raiz quadrada. Essa é uma propriedade que vale para PG. Como é que é mesmo da PA, hein, pessoal? Vamos lá, vamos escrever aqui da PA. Se fosse PA, você falaria que o do meio, B,
é a média aritmética dos extremos, ou seja, A mais C dividido por 2. Essa propriedade eu quero demonstrar ela com os senhores, vamos fazer a demonstração dela. Demo. Como é que eu demonstro isso? Como é que eu faço para encontrar a razão de uma PG? Para encontrar a razão de uma PG, basta fazer o termo da frente dividido pelo termo de trás. Tudo bem? Qualquer termo da frente dividido pelo seu termo imediatamente anterior. É assim que se encontra a razão de uma PG. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar que a razão dessa PG, ela pode ser encontrada considerando B o termo da frente. Se B é o termo da frente, você vai fazer o B dividido pelo de trás. Ou seja, essa razão pode ser escrita como B dividido por A. Mas eu também posso considerar que o termo da frente é o C. Na verdade, eu posso considerar qualquer termo sendo da frente, ok? E se eu considerar o termo da frente sendo C, como é que eu faço para encontrar a razão dessa PG? Você, de novo, faz o termo da frente C dividido pelo termo de trás, que aqui vai ser o B. Então, a razão também pode ser C dividido por B. Como isso é uma PG, essa razão é sempre uma constante. O que significa falar isso? Significa falar que a razão calculada dessa forma, B dividido por A, é igual à razão calculada por essa forma, C dividido por B. Sempre vai dar o mesmo número essa divisão. Bom, e agora o que eu faço? Produto cruzado, né? Esse vezes esse, B vezes B, eu posso falar que é B ao quadrado, é igual a esse vezes esse, A vezes C. Se você quiser parar aqui, pode, tá bom? Se você quiser parar B ao quadrado igual a A vezes C, isso também pode ser interpretado como média geométrica. O B é a média geométrica de A vezes C. Ou então, se você preferir, tira a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, né? E aí você chega na formulazinha que está lá em cima, o B é a raiz quadrada de A vezes C. E essa é a demonstração dessa primeira propriedade. Ok? A segunda propriedade é se vocês precisarem escrever algum termo... Desculpa, se você precisar escrever 3 termos consecutivos de uma PG, tá bom? Como é que eu aconselho a vocês escreverem 3 termos consecutivos de uma PG? 1, 2, 3. Eu aconselho primeiro você escrever o do meio. O do meio você vai chamar de X. Se o do meio vale X, quanto é que vale esse termo da frente? O termo da frente vai ser igual a X vezes a razão. E quanto é que vai valer o termo de trás? O termo de trás vai ser igual a X dividido pela razão. Essa é a manhãzinha, tá? Então, chamo do meio de X, o da frente X vezes a razão e o de trás X dividido pela razão. Muito bem, muito bem. Vamos colocar a da PA? A da PA a gente escreveu do meio de X, o da frente X mais a razão e o de trás X menos a razão. Essa aqui era a fórmula análoga para PA. Qual é a grande vantagem de você escrever os números assim? Eu vou colocar aqui do lado como observação, tá bom? Ops. A grande vantagem é quando você multiplica esses 3 termos, ó. Se você precisar multiplicar o x sobre q, vezes o x vezes q. Toda vez que você multiplicar esses caras, eu posso afirmar que o vezes q cancela com dividido por q. E esse resultado fica nada mais, nada menos do que x ao cubo. Essa é a grande vantagem de escrever os 3 termos assim. Tudo bem? A vantagem dessa escrita é que, quando multiplicando os 3 termos, a razão é cancelada. Vamos lá, galera. Terceira e última propriedade, aquela papo dos termos equidistantes. Então, vamos anotar juntos aí, vai? O produto dos termos equidistantes sempre resulta em uma mesma constante. Bora, vamos tentar entender o que eu estou querendo falar com isso. Termos equidistantes do centro da sequência. Então, se são termos equidistantes, você pega o primeiro, e quem que é o equidistante em relação ao centro? O último. Então, você vai fazer o primeiro vezes o último. Isso é igual a quem? Andam para frente e andam para trás. É igual ao segundo vezes o penúltimo. Isso é igual a quem?
andam para frente, recuam para trás. O terceiro vezes o antepenúltimo. E assim você vai multiplicando os termos equidistantes. Deixa eu ilustrar isso no exemplo do slide anterior. Então, vamos lá, ó. O que eu estou querendo falar aqui é isso aqui. Ó. Bora. Pessoal, essa sequência. Vamos multiplicar o primeiro, 1, vezes o último, 32. Isso vai dar 32. Depois, pega o próximo, 2, e multiplica com o anterior, 16. 2 vezes 16, 32. Depois, pega o próximo, terceiro, 4, multiplica com o anterior, o penúltimo, 4 vezes 8, 32. Então, perceba que isso sempre deu o mesmo resultado. O primeiro vezes o último deu 32, que é igual ao segundo vezes o penúltimo, que deu 32, que é igual ao terceiro vezes o antepenúltimo, que é igual a 32. Isso vale para todas as PGs, tá bom? Deixa eu fazer um outro exemplozinho aqui, ó. Vamos tirar o 32 daqui. Tira o 32 daqui. Como é que vai ficar? Agora ficou o primeiro 1 vezes o último. Agora o último é 16. 1 vezes 16 deu 16. Passa para o próximo. O próximo é 2 vezes o anterior. 2 vezes 8 também dá 16. E agora, o próximo é o 4 e o anterior é o 4. Então, você vai fazer 4 vezes 4, também vai dar 16. Tá bom? Sempre dá certo, tá? As constantes podem mudar, mas vai dar sempre a mesma constante. Beleza? É isso que eu estou querendo falar com essa propriedade. Então, ó, como é que eu vou escrever essa formulazinha, então? O primeiro termo você escreve como A1 vezes o último. O que é o último termo? O AN. Isso vai ser igual a quem? O próximo. Quem é o próximo do A1? O A2 vezes o anterior, AN menos 1. Isso é igual ao próximo. Quem é o próximo do A2? A3 vezes o anterior. Quem é o anterior do AN menos 1? AN menos 2. E assim vai sucessivamente. O produto dos termos equidistantes de uma PG sempre resulta numa mesma constante. Bom, vamos fazer a fórmula análoga para a gente finalizar nosso resumo teórico, a fórmula análoga da PA. Na PA não é o produto, na PA é a soma. O primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo, e assim vai sucessivamente. Inclusive, Gauss usou isso para somar os termos da PG, né? Beleza? É isso aí, pessoal. De resumo teórico da aula de hoje, é isso. Agora são os exercícios, vamos treinar, né? Primeira questão que eu quero dos senhores está lá na página 177 da apostila dos senhores. Galera, questão de número 42. Questãozinha da UFG. Lendo com os senhores, 2 experimentos independentes foram realizados para estudar a propagação de um tipo de fungo que ataca as folhas de plantas de feijão. A distribuição das plantas na área plantada é uniforme com a mesma densidade em ambos os experimentos. No experimento A, inicialmente, 6% das plantas estavam atacadas pelo fungo. E 4 semanas depois, o número de plantas atacadas aumentou para 24%. No experimento B, a observação iniciou com 11% das plantas atacadas pelo fungo. E 6 semanas depois, o número de plantas atacadas já era de 85% do total. Considerando que a área ocupada pelo fungo cresce exponencialmente, por enquanto fica apenas como uma informação a mais para os senhores, mas eu queria que vocês tivessem isso na cabeça. Toda vez que você tiver uma função do tipo exponencial, eu gostaria que os senhores associassem isso a uma PG, tá bom? Quando der funções, eu vou tratar isso melhor. Por enquanto, só fique atento com isso. Função exponencial é PG. E a PA? A PA é a função do primeiro grau, tá bom? Mas ele fala isso também, ó, continuando a leitura. A fração da planta atingida pelo fungo aumenta semanalmente em uma progressão geométrica. Isso é consequência da função exponencial. E a razão dessa progressão é a medida da rapidez de propagação do fungo. Neste caso, determine qual dos 2 experimentos a propagação do fungo ocorre mais rapidamente. Bom,
como ele mesmo falou. A propagação está associada à razão da PG. O que o cara está perguntando? O cara está perguntando nada mais nada menos que qual é a razão dessas PGs. Ou melhor, qual é a maior razão? É do experimento A ou do experimento B? Tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. Então, primeiramente, vamos voltar no experimento A. Pessoal, no experimento A, inicialmente, você tinha 6% das plantas atacadas pelo fungo. Então, o cara já me falou que no experimento a sequência numérica é uma PG, em que na primeira semana 6% foram atacados. Então, eu vou falar que o A1 é 6% de ou 0,06. 0,06 de A. Tudo bem? Depois, 4 semanas depois, o número de plantas aumentou para 24%. 4 semanas depois vai ser o A4, porque a PG é semanalmente. Então, A4 vai ser igual a 24%, eu posso escrever como 0,24 da área A. Termo geral, como é que é o termo geral da PG? Posso falar que o A4 é igual ao A1 vezes uma certa quantidade de razões multiplicando. Quantas razões? 4 menos 1. Então, Q elevado ao cubo. Esse é o termo geral da PG. Bom, o A4, o problema já me falou que é igual a 0,24A, é igual ao A1, que é igual a 0,06A, vezes Q elevado ao cubo. Qual conta eu preciso fazer para encontrar o Q? Bom, Q ao cubo, então, vai ser uma divisão. Qual divisão? 0,24A dividido por 0,06A. Então, eu passo esse termo dividindo, né? Posso pensar assim, ou divido os dois lados por ele. O A de cima cancela com o A de baixo, e eu aconselho a gente tirar essas vírgulas daí. Para tirar essas vírgulas, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então, vai ficar que Q ao cubo é igual a quanto? Multiplicando em cima por 100, você anda 2 casas, fica 24. Multiplicando embaixo por 100, anda 2 casas, fica 6. Daqui você conclui que Q ao cubo vai ser igual a 24 dividido por 6. Isso vai dar 4. Então, quem é o Q? Q é a raiz cúbica de 4. Ou, se você preferir, 4 elevado a 1/3. Eu vou escrever assim, tá bom? Não vou escrever como raiz cúbica, não. Eu vou escrever como 4 elevado a 1/3. O que foi dito no experimento B? Já no experimento B, o observador iniciou com 11%, ou seja, ele já me falou que também é uma PG. E começou com 11%, o A1, então, é igual a 0,11% agora da área B, das plantas atacadas pelo fungo. E 6 semanas depois, o número de plantas foi para 85%. 6 semanas depois significa dizer o A6. O A6 vai ser 85%, ou seja, 0,85 do B. Então, essa agora é a PG para o B, tá bom? Vamos fazer o termo geral aqui também. Do termo geral, eu posso falar que o A6 é igual ao A1 vezes Q elevado a quanto? 6 menos 1. 6 menos 1, Q elevado a quinta. O A6 é 0,85B, é igual ao A1, que é 0,11B, vezes Q elevado à quinta. Na mesma ideia, o Q à quinta você vai dividir, vai ser 0,85B dividido por 0,11B. Posso cancelar o B em cima com o B embaixo, multiplicar por 100 a fração em cima e embaixo. Eu posso falar que essa fração vai ficar Q elevado à quinta é igual a 0,85, vai ficar 85 dividido por 11. Isso aqui, isso vai gerar que o Q, então, é a raiz quinta disso, ou, se você preferir, 85 dividido por 11 elevado a 1 quinto. Bom, encontrei a razão da PGB, encontrei a razão da PGA. E agora começa uma análise legal das coisas, mas, por enquanto, a teoria nova eu já falei, pessoal, que seria o termo geral A4, que seria o termo geral A6.
encontrando essa razão para PGA, encontrando essa razão para PGB. Razão da A e razão da B. E agora vem a parte legal, a parte que o Enem cobra demais isso de vocês, ok? A pergunta do cara é agora, quem é maior, pessoal? Quem é maior? O 4 elevado a 1/3 ou esse 85 dividido por 11 elevado a 1/5? O que é maior? Tá? A ideia aqui é, primeiro passo, tenta igualar as bases. Será que eu consigo tentar igualar essas bases? A ideia é a seguinte, ó. Aqui você vai fazer uma aproximação. Qual aproximação você vai fazer? Pessoal, você vai aproximar isso aqui para 88 dividido por 11, elevado a 1/5. E é claro, quem é maior, o 85 ou 88? Gente, quem é maior é o 88. Então, com certeza, 88 sobre 11 é uma aproximação para 85 sobre 11, mas um pouquinho maior. Tudo bem? Por que isso? Porque agora você consegue colocar nessa base, ó, 8. 88 dividido por 11 dá 8, 8 elevado a 1/5. Porque a intenção de fazer essa comparação é tentar igualar as bases. E agora eu consigo igualar essas bases como? Eu consigo colocar os dois escritos na base 2. Ok? Então, como é que você vai fazer? Esse 4 você vai escrever como 2 ao quadrado elevado a 1/3. E potência de potência, você multiplica os expoentes. Como é que eu faço essa multiplicação, galera? Como é que eu multiplico 2 vezes 1/3? A ideia é, fala aqui sobre 2. O 2 tem denominador 1, multiplica em cima com em cima. 2 vezes 1 dando 2. Multiplica embaixo com embaixo. 1 vezes 3 dando 3, fica 2/3, né? Então, esse aqui é o 2 elevado a 2/3. Já o 8, eu posso escrever, então, como 2 elevado ao cubo. Isso aqui está elevado a 1/5. Então, na hora que você multiplicar isso, fica 2 elevado a 3 vezes 1. Vai dar 3 e embaixo fica 5. Como expoente, o que eu faço como expoente? Como expoente, 2/3 eu posso aproximar. 2 por 3 vai dar aproximadamente 0,6. 2 elevado a 0,6. E aqui, como expoente, eu posso falar que isso aqui é 2 elevado a aproximadamente 0,6 também. Caraca, 0,606. O grande lance é que o 2/3 não é 0,6 exatamente, é 0,666, assim vai sucessivamente. Era aqui que eu queria chegar. O 2 elevado a 2/3, como 2 elevado a 0,66666 infinitamente, e o 2 elevado a 3/5, como 2 elevado a 0,6 exatamente. Para um minutinho, verifica se as contas ficaram claras. Se não ficou clara, pergunta que eu repito isso com mais calma com vocês. Pessoal, dúvidas? Luiz, Fala, Luana. eu me perdi nessa última parte, eu não consegui entender. A razão da primeira PG que a gente achou foi 4 elevado a 1/3. O 4 elevado a 1/3, eu fatorei o 4. Como é que você pode fatorar o 4? O 4 é a mesma coisa que 2 ao Quadrado. E isso aqui está elevado a 1/3. Toda vez que você tiver potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, isso aqui fica 2 elevado a quem? A 2 vezes 1/3. E como é que você faz? 2 elevado a que fração? Você vai multiplicar em cima com em cima, 2 vezes 1 vai dar 2, e vai multiplicar embaixo com embaixo. Só que quando você não escreve, embaixo você subentende que é 1. Então, fica 1 vezes 3, dando 3, fica 2 elevado a 2/3. 2/3, você pode aproximar 2/3 para 0,666, infinito 6 é uma dízima periódica. 8 elevado a 1/5. Você vai fatorar o 8 agora. Como é que você fatora o 8? O 8 é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. E isso está elevado a 1/5. Bom, de novo, potência de potência, multiplica os expoentes. Conserva a base 2 e multiplica os expoentes. Fica 3 vezes 1/5. Certo. Beleza? De novo, conserva a base 2, multiplica o quê? Uma fração aqui. Em cima com em cima, 3 vezes 1 dando 3. E o embaixo, quando não escreve, é 1. 1 vezes 5 dando 5. E 3/5, você pode dobrar em cima e dobrar embaixo, fica 6 décimos, fica 0,6. Bom, então respondam para mim. A minha pergunta agora é, quem é maior? O 2 elevado a 0,66666 infinito 6 ou o 2 elevado a 0,6?
Quanto maior for o expoente, maior vai ser o resultado dessa potência. Então, com certeza, esse número aqui é maior. Ó. Esse cara aqui, ele é maior. Então, aqui, o que eu acabei de concluir? Eu acabei de concluir que 2 elevado a 0,666 infinito 6 é maior do que 2 elevado a 0,6. Ou seja, eu acabei de concluir que 4 elevado a 1/3 é maior do que 88 sobre 11 elevado a 1/5. Mas esse número não é 88 sobre 11. Esse número, na verdade, é 85 sobre 11 elevado a 1/3. A minha ideia é, se esse cara já é maior que esse número, então, com certeza, o 4 elevado a 1/3 é muito maior do que um número menor do que ele. Exemplo, pessoal, com certeza o 10 é maior do que o 5. Tudo bem? Isso é verdade, ok? Então, com certeza, o 10 vai ser maior do que o número que é menor do que esse cara. Por exemplo, que 3. Então, se eu diminuo aqui, é óbvio que esse número continua sendo maior do que um número menor do que ele. Que foi o que eu falei aqui. Mas o que importa daqui é, pessoal, essa razão aqui é maior, 4 elevado a 1/3, essa aqui tem maior crescimento, que seria a resposta da questão. Mas olha o que a Júlia falou. Qual o maior expoente, pessoal? 2/3 ou 3/5? Então, ó, uma maneira de eu comparar o expoente 2/3 e 3/5 é colocando eles no mesmo denominador. Então, aqui eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo, e aqui eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Com que intuito? Aqui vai ficar 5 vezes 2, dando 10, 3 vezes 5, dando 15. Então, a primeira fração é 10 sobre 15. E a segunda fração vai ficar 3 vezes 3, dando 9, e 5 vezes 3, dando 15. Então, ao invés de você ter colocado esse número como 0,666 infinito e esse número como 0,6, falando que esse cara é maior, você poderia ter colocado no mesmo denominador. O 10 sobre 15 é maior do que o 9 sobre 15. Ou seja, o 2/3 elevado, o 2/3 é maior que o 3/5. E aí, por consequência, o 2 elevado a 2/3 é maior do que o 2 elevado a 3/5. Então, a primeira fração tem uma razão maior do que a segunda. Acho que a primeira questão foi a mais difícil da aula de hoje, tá? Já comecei assim. Mas vamos embora, vamos para a segunda. Questão de número 29. Para testar a quantidade de vitaminas A em cenouras, pedaços desse vegetal foram dados a ratos deficientes dessa vitamina. Os níveis de dose foram arranjados em uma sequência geométrica. O que ele quis falar com uma sequência geométrica? Ele quis falar que seria uma PG. Se 20 gramas e 50 gramas foram as duas primeiras doses, então ele falou que a primeira dose é 20, ele falou que a segunda dose é 50, ele perguntou de quanto deverá ser a terceira dose. Bom, essa questão tem diversas formas de fazer, tá bom, pessoal? Eu vou preferir fazer o quê? Eu vou chamar a terceira de X e eu vou usar a regra do dedo, tá bom? Como é que é a regra do dedo mesmo? Toda vez que você tiver 3 termos consecutivos, o do meio é a média geométrica dos extremos. Então, vamos fazer isso. Vamos lá, vai. Quem é o do meio? O do meio é 50. Então, 50 é igual à média geométrica dos extremos. Como é que eu faço média geométrica? O primeiro 20 vezes o último x e tira a raiz quadrada. Isso é média geométrica. Como é que eu vou fazer essa conta? Vou elevar os dois lados ao quadrado. 50 ao quadrado fica 50 vezes 50 igual raiz de 20 vezes x elevado ao quadrado. A raiz quadrada cancela com elevado ao quadrado, vai ficar 20 vezes x. Aqui eu vou dividir os dois lados por 20. O 20 cancela, aqui cancela um zero com zero. Então vai ficar 50 dividido por 2 é 25 vezes 5 é igual ao x. 25 vezes 5 dá 125. Resposta da questão, 125 gramas. Bora! Próxima. Prove que a razão de uma PG cujos 3 termos são os 3 lados de um triângulo retângulo é dado por isso. Pessoal, vamos relembrar um negocinho aqui comigo. Ó. Se você tiver os lados de um triângulo retângulo em PA, o que a gente combinou mesmo, que eu pedi que vocês decorassem? Toda vez que você tiver um triângulo retângulo e os seus lados estiverem em PA, você fala que os lados são 3x
4x e 5x. E isso aqui foi o que a gente fez lá em PA. É o triângulo 3, 4, 5 multiplicado pela razão. 3x vezes 4x vezes 5x, esse é o único triângulo retângulo que tem seus lados em PA, ok? É o 3, 4, 5 e os seus múltiplos. E agora o que eu quero? Agora eu quero um triângulo retângulo, mas agora os seus lados em PG. Bom, como é que eu vou fazer essa questão? Primeiro, como é que eu escrevo 3 termos em uma PG? Escreve do meio, que é x. Escrevo da frente, que é x vezes a razão. E escrevo de trás, que é x dividido pela razão. Eu prefiro fazer assim. O único cuidado que os senhores têm que ter aqui é que o maior lado tem que ser a hipotenusa. Então, o maior número, que é x vezes q, tem que ser a hipotenusa, obrigatoriamente. E os outros dois, tanto faz. Então, vou falar que aqui é x e aqui é x sobre q, mas não tem essa ordem. E para resolver essa questão, eu vou fazer um teorema de Pitágoras. Como é que eu vou fazer o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, x vezes q ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o primeiro cateto, que é x ao quadrado, mais o segundo cateto, que é x dividido por q ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Como é que eu vou fazer essas continhas? Eleva o x ao quadrado, eleva o q ao quadrado. Isso vai ser igual a x ao quadrado, mais. Como é que eu faço uma divisão ao quadrado? Eleva em cima ao quadrado, x ao quadrado, eleva embaixo ao quadrado, q ao quadrado. Vou fazer uma simplificação aqui, dividir todo mundo por x ao quadrado. Então, minha equação ficou q ao quadrado é igual a x ao quadrado do x ao quadrado dá 1, mais 1 dividido por q ao quadrado. E, por fim, eu vou multiplicar todo mundo por q ao quadrado. Isso só para eliminar o denominador, tá bom? Q ao quadrado multiplicado por q ao quadrado vai ficar q elevado à quarta. É igual a 1 multiplicado por q ao quadrado, fica q elevado ao quadrado, mais... Esse era o objetivo, né? 1 dividido por q ao quadrado, multiplicado por q ao quadrado, cancela a fração, o denominador se cancela, fica mais 1. Vou passar para cá subtraindo, vou passar para cá subtraindo. Então, vai ficar q elevado à quarta, menos q elevado ao quadrado, menos 1 igual a 0. Bom, para quem não sabe, fica atento e ligados. Essa equação que a gente acabou de chegar aqui, ela é chamada de equação biquadrada, tá bom? E como é que você vai resolver uma equação biquadrada? Você começa resolvendo essa equação mudando a variável. Como assim mudando a variável? Você vai fazer uma consideração, ó. Considere que q ao quadrado é igual a outra letrinha. Geralmente a gente chama de x, mas como eu já coloquei x aqui, eu vou chamar de outra letra, tá bom? Considere que q ao quadrado é igual a y. Então, como é que fica a minha equação do segundo grau fazendo essa consideração? O q ao quadrado vale y. Então, aqui fica y menos 1 igual a 0. Já o q elevado à quarta vai ser y ao quadrado. Então, a equação ela pode ser escrita como sendo y ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. Ou seja, cheguei numa equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, vamos fazer básica, tá bom? Primeiro, delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse delta vai ficar igual ao valor de b, que é esse termo aqui, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que está aqui multiplicando, que é 1, vezes o valor de c, que é esse termo, que é menos 1. Ou seja, esse delta é igual a menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Cuidado, menos com menos aqui, galera. Esse termo vai ficar mais 4 vezes 1 vezes 1, mais 4. Ou seja, acabo de encontrar que esse delta vale 5. Continuando na equação do segundo grau, o valor de x, então, é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Quem está fazendo o papel do x, na verdade, é o y, né? Então, na equação do segundo grau, você vai ter, então, que o y é igual... Menos b, que é trocar o sinal desse termo, fica 1. Mais ou menos a raiz de delta, que é esse número, raiz de 5, dividido por 2a. O a é esse número que está aqui na frente, o a vale 1, dividido por 2. Perceba que eu acabei de encontrar dois resultados para o y, um com mais, outro com menos. Tudo bem? Agora, atenção, quem quer y, volta para cá, ó. Y, pessoal, é um número elevado ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado, com certeza, é positivo.
Então, aqui, qual é a conclusão final? Como y é positivo. Por que positivo? Porque y é igual a q elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, não são as duas respostas que pode ter. Então, pessoal, esse y só pode ser uma delas. Só pode ser 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Só essa. Para quem não conhece, para quem não sabe o que é isso, atenção, 1 mais raiz de 5 dividido por 2 é o que nós chamamos de número φ, tá? Essa letra grega, φ. E o que é o número φ, pessoal? O número φ é chamado de número áureo. Mas eu já quero que vocês fiquem atentos. Para quem não lembra, para quem não sabe, para quem nunca viu falar, eu estou apresentando para os senhores. Gente, prazer, número áureo. Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Tá bom? Esse número aqui, ó, é o que a gente chama de φ, número áureo. Bom, mas eu não quero esse cara. Eu quero o valor do quê? Aí a gente volta para esse termo, ó. Q ao quadrado é igual a y. Em outras palavras, o Q ao quadrado é igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Conclusão, o Q é igual a raiz quadrada dessa bagaça. Raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 dividido por 2, ou seja, a razão é a raiz quadrada do número áureo. Então, para finalizarmos a aula de hoje, o que eu quero? Triângulo retângulo com lados em PA é o 3, 4, 5. Triângulo retângulos com lado em PG, a razão da PG é a raiz quadrada do número áureo. Se você tiver isso na cabeça, você ganha um pouco de tempo, você tem um pouco mais de teoria. Se você não quiser decorar isso, é só fazer o Pitágoras, como a gente acabou de fazer aqui. Tá bom? E é isso, pessoal. Foi isso que eu preparei para vocês hoje, tá? Como eu falei, próxima aula vai ser soma dos termos da PG, e eu vou falar um pouco sobre fractal. E na semana que vem a gente fica só com exercícios. Na segunda-feira comigo e na quarta-feira aí vocês que mandam. Bom, para quem já entendeu, copiou tudo, valeu, galera, brigadão, por hoje é só, até mais ver. Quem quiser ficar aí, ó, eu tenho um tempinho ainda, a gente pode tirar as dúvidas individuais, tá bom?